Olá, nesse vídeo eu vou te explicar como desenvolver uma tabela hash. Mas antes de desenvolver, a gente precisa entender o que é uma tabela hash, né? Uma tabela hash é uma estrutura de dados em que a gente guarda vários valores semelhante a uma lista simplesmente encadeada, como a gente já desenvolveu. Só que na lista simplesmente encadeada, a própria estrutura de dados gera os índices para a gente. Automaticamente, a gente vai inserindo novos elementos e a estrutura de dados lista vai automaticamente gerando índices para a gente. Com a tabela hash, é a gente que informa o índice, né? Não é a estrutura de dados. Só que ao invés da gente chamar de índice, a gente chama de chave, né? E aí qual é a vantagem de uma estrutura de dados desse tipo? É que para acessar os dados é mais rápido do que uma lista simplesmente encadeada, uma lista de forma geral, né? É mesmo a dupla, né? Duplamente encadeada. Então, uma tabela hash é interessante quando a ordem dos dados, né? A ordem dos dados não é importante, né? Então, se seus dados não têm ordem, não precisa ter ordem, e você precisa a maior velocidade possível para acessar os dados, a tabela hash pode ser uma estrutura de dados para o seu problema, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa pequena ilustração que eu criei, mostrando o funcionamento interno de uma tabela hash. A gente viu em outros vídeos que uma lista é simplesmente encadeada, a gente vai colocando um dado após o outro, né? Ou seja, existe um encadeamento e uma ordem entre os dados. Com a tabela hash isso não acontece, tá? Então, a ideia é que quando a gente for colocar dados em uma tabela hash, a gente informe qual é a chave, né? Ou seja, o índice, né? E o valor daquele conteúdo. Em Python, a gente conhece isso como dicionário. Então, se você vem de Python, você possivelmente já mexeu com dicionário. Se você vem de C++, map, né? Normalmente a gente trabalha com map em C++, Java, hashmap, JavaScript usando os objetos JSON é um objeto, é o dicionário, né? A tabela hash deles. Então, cada linguagem fornece alguma estrutura de dados que utiliza a tabela hash internamente, tá? No caso de Python é dicionário. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos relembrar como é dicionários em Python. Então, ó, eu posso criar aqui o objeto pessoa, que é do tipo dicionário. O que é que pessoa tem? Pessoa não tem nada, mas pessoa pode ter nome, ou falta a aspa simples, né? Então, nome José da Silva. Pessoa pode ter o quê? Idade, 30 anos. Então, pessoa pode ter vários atributos, né? E observe que eu informei o índice, né? Não foi o dicionário que criou esse índice para mim. Novamente, quando a gente está falando de tabela hash, no caso de Python dicionário, a gente não chama mais de índice, e sim de chave, tá? Apenas uma nomenclatura diferente, mas no final das contas a funcionalidade é a mesma, que é encontrar o conteúdo, né? Então, a gente pode ter, na verdade, vários atributos, né? Ou seja, pessoa pode ter vários atributos. Então, aqui, do mesmo jeito que lista era um vetor, dicionário também é um vetor, né? Ou seja, um vetor é aquela estrutura de dados que guarda várias variáveis dentro, né? Então, a gente tem a variável nome, a gente tem a variável idade, a gente tem a variável profissão, com seus respectivos valores, né? Então, é isso que a gente quer implementar. A gente quer implementar o dicionário em Python, né? Para usar uma nomenclatura mais universal, eu vou chamar de tabela hash, tá? Então, pegando aqui essa ilustração que eu fiz, né? Cada valor que a gente vai informando para o dicionário, que a gente vai informando para a tabela hash, ela vai ter uma lista interna e ela precisa identificar em qual índice dessa lista aquela chave vai ser guardada, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o objeto, né, o elemento que a chave é nome e o valor é João da Silva, ficou no índice 4. Né? Então, ele tem uma tabela que a gente chama essa tabela interna, que vão ter alguns índices, e a tabela hash
ela vai alocar esses elementos internos, né? Esse par chave e valor, eles serão alocados nessa tabela interna. Mas como descobrir qual o índice apropriado? Aí é que vem o hash, né? A gente calcula o hash do objeto, né, da chave, e o resultado desse hash, a gente faz um pequeno cálculo que vai retornar qual é o índice correto para aquele objeto, tá? Então, imagine o seguinte, a gente tem a tabela interna, que é uma lista, né? Pode ser uma lista simplesmente encadeada, duplamente, enfim, é uma lista, é um vetor. E que cada índice desse vetor, né, a gente vai ter uma outra lista, que vai ser aquela lista de elementos que está guardado naquele índice. Então, observe que no índice 1, a gente, na verdade, tem dois elementos. Um que a chave é profissão e o outro que a chave é idade. Isso aqui a gente chama de colisão. Ou seja, dentro do mesmo índice tem mais do que um objeto guardado, tá? Então, recapitulando, a tabela interna é uma lista e dentro de cada índice dessa lista também tem um outro vetor, tá? Ou seja, também tem uma outra lista, certo? O que a gente quer evitar com a tabela hash são as colisões. Claro que aqui no índice 1 a gente só tem uma colisão de dois objetos, nem é muito grave, tá? Mas imagina, esse dicionário, né, essa tabela hash que a gente está criando, só tem 5 espaços para a gente guardar elemento. Só cabe 5 elementos? Claro que não, porque a gente está vendo aqui que pode ter colisão. Então a gente pode guardar infinitos elementos. Mas se a gente só tem 5 espaços nessa tabela interna e a gente quer guardar 10.000 elementos, obviamente que vai ter muitas colisões, concorda? E tudo que a gente quer é evitar essas colisões. Então a nossa tabela hash ela vai ser adaptativa. A partir do momento que a gente vai inserindo novos elementos, a gente vai aumentando essa tabela interna para que ela suporte uma quantidade maior de elementos sem essas colisões. A gente consegue evitar completamente as colisões? Não. Mas a gente quer minimizar as colisões. Do mesmo jeito que, se vamos supor que a gente for adicionando vários elementos na nossa tabela hash, chegou a ter, sei lá, 10.000 índices, por exemplo, e com o passar do tempo a gente foi removendo esses elementos da tabela hash. A gente também pode criar um algoritmo para ir diminuindo a tabela hash, se não for mais necessário aqueles espaços, tá? Então a gente vai criar limiares para aumentar e diminuir essa tabela hash. Nesse vídeo daqui, a gente vai... É só o primeiro, né, de uma série de vídeos que a gente vai ter. Mas nesse primeiro vídeo, a gente vai criar o esboço inicial da nossa tabela hash com a função de inserir elementos. Então, do mesmo jeito que aqui no Python a gente inseriu elementos com colchetes, né, informando a chave e depois o valor, a gente vai fazer a mesma coisa na nossa tabela hash, né? A função inserir vai ser desse jeito, tá? Claro que o dicionário padrão do Python existem outras formas de adicionar elemento, que a gente também pode implementar, pode suportar isso. Mas na nossa tabela hash a gente vai ficar nessa sintaxe mais básica aqui, tá? Bom, vamos para o nosso código. Então, ó, implementar a nossa tabela hash, né? Vamos usar a orientação a objetos. E aí, eu estou com o Copilot aqui ativado, né? Enfim, ele vai sugerir um bocado de coisa aí. Então, do mesmo jeito que lá na lista é simplesmente encadeada, cada elemento da lista era um nó, na nossa tabela hash a gente também vai criar alguma classe para representar esses elementos internos da tabela hash, tá? Eu vou criar aqui simplesmente uma classe do tipo elemento, tá? Eu vou colocar esses dois underscore aqui no início para que não seja visível, né? Para que seja uma classe privada, seja uma classe interna da tabela hash, tá? É só uma forma de esconder, né? Então, no construtor da classe elemento, eu vou informar a chave valor. Nesse próximo eu não vou usar. Então, cada elemento da nossa tabela hash vai ter o valor chave, vai ter o conteúdo chave e vai ter o conteúdo valor, né? Vão ser dois atributos. Que, se a gente olhar para o do Python, também acontece isso, né? Cada elemento
é um par de chave e valor, né? Então, chave, profissão, valor, programador. Então, cada elemento da gente vai ter esse parzinho, chave, valor, tá? Vamos agora criar, né, o nosso construtor da nossa tabela hash, né, do nosso dicionário, tá? A primeira coisa que eu vou informar é qual é a capacidade da nossa tabela interna, tá? Eu vou criar uma capacidade bem pequena. Claro que a gente não precisa ter uma tabela interna tão pequena inicialmente, mas para efeitos didáticos eu vou colocar pequenininho para que de início a gente já consiga ver essas colisões acontecendo. Claro, se eu colocar aqui 100, né, nesse vídeo vai ser muito complicado a gente reproduzir as colisões, tá? Então, para efeitos didáticos, eu vou criar uma tabela interna bem pequenininha, semelhante como foi na nossa ilustração, né? Ó, a gente só tem 5 elementos. E claro, aqui o índice começou de 1 apenas para fins didáticos, mas na verdade a gente sabe que o índice, né, de uma lista começa a partir do índice 0, né? Eu também vou criar a tabela interna em si, tá? E aí a tabela interna não é como o Copilot está sugerindo aqui pra gente. Pode ser, mas assim, eu prefiro fazer de outra forma. Então, se a gente observar, né, tem uma lista, né, que vão ter 5 elementos, né? Por quê? Porque a gente está colocando que a capacidade atual são de 5 elementos, tá? Então vai ser uma lista. O Copilot está sugerindo uma lista aqui pra gente, né? Só que o Copilot está colocando none em todos os índices dessa lista, tá? E não é isso que eu quero. Eu quero que em cada índice da lista a gente já inicialize. Inicializar com o quê? Com a outra lista, tá? Com a outra lista. Então, se eu usar essa sintaxe que o Copilot está me dando, tirando o none e colocando uma outra lista, a gente vai ter um problema aqui, né? Que é um problema de referência, né? Ou seja, eu primeiro crio essa lista interna, né? E depois coloco em todos os índices dessa tabela interna a mesma lista que eu criei. Isso vai dar um problema, né? Vamos testar? Ó. Essa tabela interna feita dessa forma aqui, ela gera um problema. Ó. Vou botar aqui capacidade igual a 5, né? Tabela interna. Vou fazer o seguinte, ó. Eu quero criar uma lista em que todos o Copilot sugeriu que todos os elementos seriam none, né? Vamos botar aqui Vamos verificar o que é que o Copilot sugeriu pra gente. Ó, então, vão ter 5 elementos, todos none, né? Qual o problema disso? É porque eu teria que, depois de fazer isso, eu ia ter que inicializar em outro lugar. Eu prefiro fazer tudo de uma vez só, tá? Se eu simplesmente tirar o none e colocar uma outra lista, visualmente vai parecer que funcionou, né? Mas pelo fato da referência ser a mesma, ou seja, na prática todos os índices terão a mesma lista. Quando a gente fala referência, é porque na verdade o que a gente está passando é o endereço da memória. Então lá para o índice 0, ó, você vai apontar para esse endereço da memória. Índice 1, você vai apontar para esse outro endereço da memória. E a gente sempre vai passar o mesmo endereço da memória para essa lista daqui. Isso vai ter um problema, porque se eu altero no índice 0, acaba que todos os outros índices também vão pegar essa alteração. Vamos testar? Tabela interna. Ó, aparentemente funcionou, né? Ou seja, eu tenho uma lista aqui no índice 0, eu tenho outra lista aqui no índice 1, eu tenho outra lista no índice 2, no índice 3 e no índice 4. Era isso que eu queria, mas qual é o problema? É que se eu for verificar a referência, ó, ID, tabela interna, índice 0. Peguei a referência, né? Peguei o ID lá do índice 0, é esse daqui. Vamos pegar do índice 1, é o mesmo. Ou seja, se é o mesmo, significa o quê? Que essa lista do índice 0 é a mesma do índice 1. E isso vai se repetir para todos os outros índices, tá? Todos os outros índices. Qual é o problema disso? É que se eu chegar aqui no índice 0 e der um append
alguma coisa, essa alguma coisa vai para todos os outros índices também, tá? Então, tabela interna. Então, observe que para todos os índices, ó, lá no índice 0, a lista que estava lá recebeu essa alguma coisa. A lista que estava no índice 1 também recebeu essa alguma coisa, porque no final das contas é a mesma lista. Então tenha cuidado, tá? O que a gente quer não é isso. A gente quer para cada índice criar uma lista que seja distinta, né? Ou seja, que seja listas independentes, né? Cada um vai ter o seu próprio endereço da memória. Como é que a gente faz isso? A gente pode fazer isso dessa forma aqui, ó. Tabela interna. A gente vai fazer o quê? Para cada repetição que a gente for fazer, a gente vai fazer 5 repetições, porque a capacidade é 5, né? Eu vou criar uma lista. Então, para cada repetição, eu vou criar uma lista. Então, eu vou criar um forzinho aqui, né? Uma compreensão de lista, que a gente chama, em que eu não vou usar a variável do for, por isso que eu vou botar aqui um underscore. Normalmente, a gente bota um underscore quando a gente não quer usar a variável do for. E eu vou fazer quantas repetições? Vou fazer a capacidade, né? Então, capacidade é igual a 5. Então, eu vou repetir esse for 5 vezes. E a cada repetição, eu vou criar uma lista única para aquele índice, tá? Então, ó. Visualmente está igual a outra. Só que, nesse caso, cada lista dessa terá o seu próprio endereço na memória, ou seja, serão listas diferentes, tá? Então, vamos dar uma olhada. ID, tabela. Tabela interna. Esse endereço da memória é um outro endereço da memória, tá vendo? É diferente aqui a referência. É um outro endereço da memória. É um outro endereço da memória. Então, olhando assim, a gente já tem uma segurança que quando eu inserir um elemento no índice 0, os outros índices não vão receber esse elemento. Vamos testar? Então, tabela interna índice 0, eu vou novamente botar um append alguma coisa. E observe que só a lista que está no índice 0 realmente recebeu essa alguma coisa, tá? Então tenha muito cuidado com referência, né? Programadores iniciantes costumam errar bastante essa questão de referência, tá? Sempre tenha cuidado. Então vamos voltar aqui para o nosso PyCharm e não vamos usar essa sintaxe aqui que o Copilot forneceu para a gente. Vamos usar aquela lá de usar compreensão de lista, né? Pronto, ele já autocompletou para a gente. Então, eu vou repetir a quantidade de capacidade. Quanto é a capacidade? 5. Então, eu vou repetir 5 vezes. E em cada repetição eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que cada índice vai ser uma lista, né? Então, dessa forma, a gente inicializou a nossa tabela interna. O tamanho. O tamanho é a quantidade de elementos que a nossa tabela hash vai ter. Não confundir com capacidade. Capacidade é a capacidade da tabela interna, tá? Capacidade da tabela interna. Eu vou botar assim, capacidade barra tamanho da tabela interna, tá? Quanto maior a capacidade, menos colisões a gente vai ter, né? Tamanho significa o quê? Quantidade de elementos salvos na tabela hash, tá? Então, quantidade de elementos, né? Eu estou colocando tudo com underscore aqui, que é para não ficar visível fora da nossa classe tabela hash, né? Porque isso aqui é para uso interno, tá? Então, coisas que a gente pode criar. O len, tá? Então, o len vai retornar tamanho, né? E agora, o que é que a gente quer? A gente quer o seguinte, ó. A gente quer... Isso aqui, se a gente pegar esse exemplo aqui que a gente criou, na verdade, a gente está guardando informações de uma única pessoa, né? Nessa tabela hash. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Olha,
Eu estou criando uma pessoa que vai pegar dados numa tabela hash. Perfeito. Pessoa vai ter o nome, que é João da Silva, né? Nome João da Silva. Vou botar aqui idade 30. Botou 25, 30. Até botar assim, apesar de não ter ali, a gente pode botar aqui, né? Profissão. Programador, parece até que ele estava vendo aqui, né? Nacionalidade. Brasileiro. Salário. Aqui tá 1.000, aqui eu botei 12.500, não foi? Então pronto. E pronto, né? CPF, enfim, mas a gente não precisa... Tá. Como eu botei aqui já o sexo, então tá, tudo bem. Então, observe que o próprio PyCharm está dando uns avisos aqui pra gente, né? Dizendo, você não definiu a função interna setItem, né? Então, você não consegue usar o operador de colchetes. Então, vamos fazer isso. Define setItem. Tá. setItem, ele botou aqui chave valor em inglês, eu vou botar em português, tá? Certo. O que é que a gente precisa fazer para implementar o setItem? Eu vou botar aqui, por enquanto, pra gente ignorar, por enquanto, essa função, tá? A primeira coisa que a gente precisa é descobrir qual o índice da tabela interna que a gente vai usar, tá? Então, a gente precisa descobrir o índice, certo? Se a gente olhar a nossa ilustração, cada elemento desse ficou salvo em um índice diferente. Não necessariamente profissão foi o primeiro a ser inserido na tabela hash, tá? Não necessariamente idade foi o segundo a ser inserido na tabela hash, assim sucessivamente, certo? A tabela hash, ela não guarda a ordem, né? Ela não tem esse papel. Então, se seus dados não tiverem ordem, funciona direitinho com tabela hash, tá? Dicionário em Python, desde a versão 3.6, passou a respeitar a ordem de inserção, tá? Mas não existe uma garantia que esse comportamento vai ficar assim futuramente, tá? É uma decisão de implementação, né, da tabela hash que eles desenvolveram para criar o dicionário a partir da versão 3.6, porque da 3.5 para trás não era assim, tá? No Python. Mas no caso do Python, nas versões mais recentes, né, eles salvam a ordem, né? Mas observe que o dicionário você não tem... Para o dicionário em si, você não tem a função de ordenação. Por quê? Porque não faz parte dessa estrutura de dados você levar em consideração a ordem, tá? Se você precisa levar em consideração a ordem, tabela hash, dicionário, não é a estrutura adequada para você, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa é descobrir o índice. Então vamos criar a função descobrir índice. Então, para descobrir índice, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o hash, tá? O que é o hash, né? Então vamos dar uma olhadinha lá em Python. Eu vou limpar aqui. Então o hash, falando de uma forma mais popular, o hash é um algoritmo que vai receber uma entrada e vai gerar uma saída, que é o hash. Ou seja, a ideia é que para aquele mesmo valor de entrada, você vai gerar o mesmo valor de saída, né? Então, aqui no caso, por exemplo, hash Igor, ele gerou um valor de saída. Se eu gerar novamente o hash para isso, ele gerou um outro valor, ou o mesmo valor de saída, né? Então, a ideia de hash é isso, né? Você joga um valor de entrada e ele te dá o hash, ou seja, ele te dá um valor de saída que representa, né, o valor de entrada. Mas veja, outros valores de entrada podem bater no mesmo hash. Isso a gente chama de colisão também, tá? Então, um bom algoritmo de hash é aquele que minimiza as colisões, tá? Mas ele não garante que nunca ocorrerá colisão. É por isso que o hash é interessante, porque
Tudo bem, se eu rodar o hash de Igor 2 vezes, vai gerar o mesmo hash. Isso é bom. Mas eu não consigo, a partir desse número, voltar para Igor. Por quê? Porque outros valores de entrada também podem bater nesse valor de saída, tá? Então, são realizados cálculos matemáticos, isso é muito usado na área de segurança, certo? E a gente utiliza esse cálculo, né, que é o hash, para descobrir o índice. Então, veja, a gente calcula o hash e faz uma divisão pela capacidade atual, mas a gente não está interessado no resultado dessa divisão. A gente está interessado no resto. Então, se eu pego esse número grande aqui, só que negativo, e divido por 5, mas eu não quero saber o valor, eu quero saber o resto, eu tenho garantia que o resto vai ser de 0 a 4. Pode ser 5? Não, porque eu estou pegando só o resto, né? Então, se chegar a dividir tudo, o resto vai ser 0, né? Então, ou o resto vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3, ou vai ser 4. Não pode ser 5 e nem mais do que 5, né? Impossível. Né? Então, nesse caso aqui, ó, o resto deu 2. Ou seja, se eu fizer várias vezes, o índice será 2. Ou seja, Igor, a chave Igor vai ser salva onde na tabela interna? Lá no índice 2. Tá? Claro, se eu mudo aqui para João, ó, foi para o índice 0. Francisco, índice 2. Opa, deu colisão. Né? Ou seja, tanto o Igor foi salvo no índice 2, quanto o Francisco também foi salvo no índice 2. Tá? Só que tem um problema. Né? Qual é o problema desse hash, que é o hash padrão do Python? Né? É que o hash padrão do Python, ele traz em casa decimal, o que é ótimo. Tá? Na base 10, né? Isso é ótimo pra gente, já que a gente está fazendo divisão também na base 10 aqui, né? Só que esse hash ele é não determinístico, tá? Uma vez que o Python foi executado, ele fica determinístico. O que é determinístico? É que toda vez fica o mesmo valor. Isso é ótimo para o nosso algoritmo, tá? Só que se eu executo o Python novamente, deixa eu executar aqui o Python, uma outra instância do Python. Eu vou botar o hash Igor, gerou um outro hash. Claro, se eu repetir, vai ficar o mesmo. Isso é ruim, né? Isso é o que a gente chama de não determinístico. O que é que está acontecendo aqui? O que acontece é que o Python, quando é inicializado, ele escolhe uma seed, uma semente de números aleatórios, tá? E aí ele escolhe essa seed, mais uma muriçoquinha aqui, não consegui pegar. Ele escolhe uma seed, né? Ou seja, uma semente de números aleatórios, e depois que escolheu, ele fica com aquela mesma seed. Só que se a gente fecha o Python e abre o Python de novo, ele vai usar uma outra seed, ou seja, os números aleatórios serão diferentes. Logo, o hash será diferente, tá? Eu queria pegar essa muriçoca, mas não consigo não. Isso não é legal para o que a gente precisa. Por quê? Porque a gente pode serializar o nosso dicionário, a nossa tabela hash. Né? O que é serializar? É salvar em um arquivo. Né? Eu posso pegar a nossa tabela hash, salvo em um arquivo, em um outro computador eu posso ler esse arquivo e manipular a nossa tabela hash. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque a gente serializa, fecha o nosso programa, abre um outro computador, ou abre até no mesmo computador, carrega o arquivo. A gente não vai conseguir mais localizar os índices. Por quê? Porque quando a gente for usar a função hash, ela vai jogar esses objetos para outros índices, né? Na hora que a gente for tentar encontrar eles, a gente não vai conseguir encontrar, tá? Então a gente precisa de um hash que seja determinístico. O Python, né, vem com um módulo que é o hashlib, que vem várias funções hash que são determinísticas, tá? Essas funções hash determinísticas é para a área de segurança, principalmente, ou seja, são hashes muito mais robustas. A gente não precisa dessa robustez toda, mas como vem no Python, então a gente vai acabar utilizando. Mas observe o seguinte, que se você fosse implementar a sua tabela hash para a máxima eficiência, possivelmente você iria pegar uma outra implementação, né, de hash que ela seja um pouco mais eficiente, porque essas daqui que estão dentro da hashlib, elas são tão seguras que também tem um cálculo computacional que gasta um pouco mais de recurso da CPU, né? O que a gente vai usar,
hashlib vai ser a função SHA256. Opa, disse errado. 256, tá? Que é um hash muito seguro, assim, que lida muito bem com colisões, ou seja, gera pouquíssimas colisões, tá? Que é o que a gente precisa, mas lembrando sempre, isso aqui é um canhão, né? Na prática a gente não precisava de uma hash tão poderosa, tá? Mas fica apenas para fins didáticos, certo? E aí, por exemplo, vamos usar, eu vou importar aqui, tá? Ó, lá da hashlib eu vou importar quem? SHA256, tá? Mesma coisa aqui, lá da hashlib eu vou importar quem? SHA256, tá? A ideia, lembra que usando a hash do Python eu usava, né, em uma instância do Python, dava um hash, usava em uma outra instância do Python, gerava um outro hash. Não quero isso, eu quero que gere, né, o mesmo hash em duas instâncias diferentes, tá? Então vamos lá. SHA256. Vamos passar o quê? Igor, a string Igor, só que essas funções hash aqui da biblioteca, né, da hashlib, a gente tem que o que é que ele recebe? Ele recebe algo binário e ele retorna algo binário, tá? Então, o string é bom, né? O tipo string em Python é bom porque ele tem uma função embutida para converter de string para binário, que é o encode, tá? Então, o encode ele converte de string para binário. Então, se a gente fez isso, ele criou a nossa hash. Como é que eu pego a hash resultante, né? Porque aqui a gente viu que está vindo a referência, né? Está vindo o objeto. Tem uma funçãozinha que pega a hash não em número decimal, como a hash padrão do Python retornava para a gente, mas sim em número hexadecimal, ou seja, na base 16, tá? Então aqui está na base 16, né? Como é que eu converto para a base 10? A gente pode usar a funçãozinha int do Python, né? Passando como primeiro parâmetro a nossa hash, pegando o número hexadecimal. E o segundo parâmetro a gente diz que é na base 16, né? Ou seja, a origem, né? A entrada é na base 16. O que é que a função int vai retornar para a gente? Um número na base 10. Então, a gente tem esse número enorme aqui na base 10. Se a gente pega esse número e divide por 5, mas na verdade não pega o valor, pega o resto da divisão, também vai retornar alguma coisa entre 0 a 4, do mesmo jeito, tá? Só que a parte boa é que esse hash é determinístico, né? Então, ó, tô nessa instância do Python, retornou esse número gigante. Eu vou copiar esse valor e vou para outra instância do Python. E retornou o mesmo número. Deixa eu botar aqui para baixo, ó. Se vocês observarem com mais calma, vão ver que é exatamente o mesmo número. Então é isso que a gente precisa, tá? Para a gente criar uma tabela hash bonitinha, funcionando direitinho, mesmo se você serializar vai funcionar direitinho, a gente precisa de uma tabela hash que seja determinística. Se a gente usar essa tabela, o hash padrão do Python, significa que não iria funcionar? Não, iria funcionar. Só que com a desvantagem que você não pode serializar, você não pode salvar em um arquivo, porque se você salvar, quando você for carregar de novo em uma outra instância de Python, simplesmente não ia funcionar, tá? Então, por conta disso, a gente vai implementar dessa forma o hash, tá? Então, ó, descobrir índice, a gente pega o hash e faz aquela divisão pela capacidade, só que a gente quer pegar o resto da divisão. Não vamos usar o hash padrão do Python, né? A gente acabou de fazer toda aquela formulação. Então vamos pegar lá da biblioteca hashlib, vamos pegar quem? Tem vários, ó. Se você observar aqui, tem vários algoritmos. Tem o MD5, que é bem mais simples, né? Não é tão seguro, mas é mais rápido, é mais eficiente computacionalmente, né? Aí vamos usar o 256 aqui, o SH256, vai funcionar. E aí eu vou criar uma função interna que eu vou chamar de hash determinístico, tá? Pronto. E não precisa nem ser... Eu vou transformar aqui em estático. Pronto. Vai ser um método estático.
Então, o que é que a gente está retornando? A mesma coisa que a gente fez lá no terminal do Python, né? Ou seja, a gente está jogando, né? A gente está jogando a nossa chave para esse hash, pega de volta o número hexadecimal, tá? Só que a gente pode simplesmente fazer, ó, vamos fazer essa conversão já aqui para a base 16. Ou da base 16 para a base 10, né? Uma outra coisa, o que é que pode ser, né, uma chave num dicionário em Python? Tá? O que é que pode ser? A gente tem lá a pessoa com várias chaves. Eu posso colocar que um número é uma chave. Olha, funcionou. Número, ó, tá aqui, ó. Número pode ser uma chave, né? Booleano pode ser uma chave. Pode ser uma chave. Tá? Né? Então, o que é que a gente pode usar como chave aqui? Vamos ver um ponto flutuante. Pode ser chave. Também pode ser chave, ponto flutuante. Tá? Então, na verdade, para ser chave, tem que ser um objeto do tipo que eu consiga calcular, tá? É um objeto do tipo que eu consiga calcular o hash dele, né? Então, por exemplo, lista. Lista pode ser. Vou botar aqui com 3 elementos essa lista. Uma lista não pode, ó. O tipo lista, ele não é um tipo que eu consigo calcular a hash dele, né? Vamos verificar se é isso mesmo? Hash 1, 2, 3. Ó, não consigo calcular. Então veja que o erro é o mesmo, né? Ó, quando eu tentei jogar essa lista lá como chave do nosso dicionário, ele deu o mesmo erro quando eu tento calcular a hash dessa mesma lista, tá? Então, a gente precisa verificar se é do tipo, assim, se a chave que a gente está recebendo, a gente precisa verificar se a gente consegue calcular essa hash, tá? Se não conseguir calcular, a gente vai retornar um errinho aqui dizendo que a gente não consegue, né? Fazer isso de forma bem simples, claro que dá pra gente deixar mais robusto o nosso software, né? Mas primeiro de tudo, ó, o tipo booleano tem encode? Não tem encode. O tipo inteiro tem encode? Também não tem. O tipo booleano, né? O tipo booleano não, o tipo float tem encode? Também não tem. Só o tipo string, né? Tem encode. Tá? Vou ver que ele botou aqui um Bzinho de binário, né? Mas veja que se eu fizer isso aqui, ó, converter de booleano para string e tentar pegar o encode, funciona. Ou se eu converter de inteiro para string, o encode funciona, tá? Mesma coisa o float, converter para string, o encode funciona. Então, eu vou fazer isso daqui, tá? Para que a gente consiga usar outros tipos que não seja apenas string, eu vou fazer aqui, ó, codificado. Só que a chave eu vou converter para string, tá? Só que a gente pode converter para string. A gente pode converter para string uma lista também, não pode? Deixa eu ver. Ver se funciona. 1, 2, 3. Funcionou, né? E a gente poderia fazer o encode, né? Só que a gente viu que o tipo lista não pode ser índice, né? Porque a gente não consegue calcular o hash dele. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma outra funçãozinha que vai se chamar verificar chave. Eu vou até botar esses dois underscore aqui no início, tá? Então, para verificar a chave... Não, vou ver isso aqui não. Eu vou simplesmente calcular o hash da chave. Se a função hash do Python conseguir calcular, bem. Se não, o que é que vai fazer? Vai gerar... Cadê?
aqui, né? Esse erro de tipo, tá? Se não conseguir calcular, vai gerar uma exceção, né? Que é esse erro de tipo, tá? Aqui ele está pedindo para converter para método estático, porque a gente não precisa do self aqui, a gente não está usando o self internamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, não é pegar o índice, é verificar a chave. Deixa eu botar assim. Verificar a chave. Ou seja, se por um acaso tentar usar uma chave que não seja um ponto flutuante, que não seja um decimal, que não seja um string, que não seja um booleano, tá? Ou seja, ele vai gerar um erro de tipo, né? Então, para ser o índice de uma lista, para ser o índice de uma tabela hash, ou seja, para ser uma chave, a gente precisa que esse objeto a gente consiga calcular o hash dele. Então a gente fez aqui, tudo bem. A segunda parte é descobrir o índice, né? Então vamos descobrir o índice. Por que a gente descobre o índice? Que é para saber onde na tabela hash a gente vai colocar esse valor. Mas observe que a gente precisa fazer uma verificação. Essa chave, ela já existe? Porque se ela já existir, na verdade a gente não quer inserir um novo elemento. O que a gente quer é atualizar um elemento existente. Então observe. A gente tem pessoa aqui, não tem? Tem. Então, ó, pessoa é José da Silva. Se eu fizer isso daqui, ó, nome e botar Igor da Silva, na verdade a gente não inseriu um novo elemento. A gente apenas atualizou o que já existia, né? Então, ó, nome Igor da Silva. Se eu quiser colocar nome 2 Francisco da Silva, nesse caso a gente inseriu um novo elemento. Por quê? Porque a chave nome 2 não existia. Então a primeira coisa, cadê o nome? Igor da Silva está aqui e a gente inseriu um novo elemento que é nome 2, tá? Francisco da Silva. Então a primeira coisa que a gente vai verificar é se existe já algum elemento com aquela chave, tá? E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente descobre qual é o índice para aquela chave e vai lá na tabela interna no índice. Ó, existe aqui, nessa lista desse índice, existe aqui algum elemento que a chave é igual a essa que foi fornecida? Porque se existir, na verdade a gente não quer inserir um novo elemento, a gente quer atualizar o elemento que já existe, tá? Então é isso que o próprio Copilot já está sugerindo aqui, né? Então, vou até botar um comentário aqui. Verifica se a chave já existe na tabela. Então, o que é que está sendo feito aqui? Ó? A gente vai lá no índice. Que índice? O que a gente descobriu aqui, né? O que a gente descobriu. Informa a chave e ele retorna qual é o respectivo índice, tá? Tudo bem. Retornou aqui qual é o índice para a gente. Pode ser que esse índice tenha vários elementos. Vamos voltar para a nossa ilustração. Ó. Pode ser que, no caso do índice 1, tem vários elementos, né? Tem 2, mas pode ter 5, pode ter 10, pode ter 50. Claro, o ideal é que tenham poucos, ou seja, tenham poucas colisões. O idealmente é que não tenha nenhuma colisão, ou seja, aquele índice só tem um único elemento, né? Mas a gente tem que tratar caso tenham vários elementos nesse mesmo índice, ou seja, caso tenham várias colisões. Então, ele vai percorrer aquela lista que está naquele índice e vai perguntar para todos os elementos, olha, a tua chave é essa? Então, se ele encontrar alguém com aquela chave, o que é que ele vai fazer? Na verdade, ele vai atualizar, né? Se encontrar, atualiza o valor, né? Quando ele atualiza o valor, ele dá um return, ou seja, ele sai da função setItem. Significa o quê? Que se saiu do for sem bater no return, significa que aquela chave não existe dentro da nossa tabela hash, tá? Então, significa que a gente quer inserir um novo elemento na nossa tabela hash, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai vai instanciar um novo elemento, né? Aquela classe que a gente criou, né? A classe interna, que é um par chave valor, né? Então, a gente está criando um novo elemento e vai dar um append lá no índice. Olha, eu quero inserir um novo elemento nesse índice, tá? Então, tabela interna índice, a gente vai dar um append, certo? E a gente precisa fazer o quê? Incrementar o tamanho, né? A gente precisa informar, olha, a nossa tabela hash tem um elemento a mais.
tamanho mais 1. Acho que não esqueci mais nada não, né? Então, dei enter aqui, o Copilot também não está sugerindo mais nada. Então, tá ok. Vamos testar? Ó. Pronto. Então, como a gente está calculando quantos elementos tem e está informando isso na função len, eu vou testar aqui. É para ter quantos elementos? 6 elementos, né? Então, vamos executar. Vou rodar aqui, tá? Então, ó, quantidade de elementos 6. Aparentemente está funcionando. Tá? Vamos depurar? Não, depurou. Demorou um pouquinho, mas depurou. Cadê? Aqui é Field Step Over, né? Então vamos dar um Step Over. Pessoa. Ó, tabela interna, tá vazia, tá vendo? Tem um muriçoquinho aqui, peguei. Cadê tabela interna? Tá aqui. Né? Tabela interna tá vazia. Então em cada índice a gente tem uma lista vazia, tá? Então, ao inserir o elemento nome, a gente vai calcular qual índice é o correto aqui. Então vamos entrar no nosso algoritmo. Deixa eu ver aqui, acho que é F7 aqui, né? F7. Então, primeiro a gente vai verificar a chave. O que é verificar a chave? É simplesmente executar aquela função hash. Se passou pela função hash do Python, significa o quê? Que é um hashable, né? Ou seja, é um tipo que a gente consegue descobrir o hash, né? Vamos entrar para ver? Simplesmente vai calcular o hash. Como é um string, é possível calcular um hash no string. Então, não vai gerar uma exceção. Tá? Então, funcionou. Descobrir índice. Como é que a gente descobre índice? Ah, eu não atualizei. Olha o bug aqui. Eu criei o hash determinístico, mas não atualizei aqui. Então, deixa eu encerrar. Por isso que é legal depurar, né? Então, ao invés de usar esse hash, eu vou usar... Eu vou usar o nosso hash, né? Vamos de novo. Pronto, agora sim. Então, a gente vai bater... Ah, tem um outro bug aqui, ó. Codificado não está sendo usado, né? A gente tem que passar aqui a string codificada, né? A gente está convertendo para string a chave, porque nem sempre é string, né? Tá? Claro, se vier uma lista, não vai nem bater aqui no código. Por quê? Porque primeiro a gente não verifica a chave para depois tentar descobrir o índice, tá? Então deixa eu encerrar aqui. Eu vou pegar esse codificado e jogar aqui. Então a gente quer descobrir o hash desse codificado. O que é codificado? É a string codificado para binário, né? Beleza. Esse descobrir índice eu vou alterar para botar os dois underscore aqui no início também, tá? Pronto. Para ficar... Porque tudo isso é interno, né? Então a gente quando bota dois underscore fica privado em Python, né? Apesar de ser possível acessar fora, ele fica um pouquinho escondido, né? Tá, ok, vamos depurar. Entrando. Pronto. Bateu aqui no hash determinístico, vamos para cá. Tá vendo que o nome ficou codificado para binário, né? Então, ele vai sair daqui, descobriu algum hash. Vamos verificar que valor é? Vou botar aqui, ó. Ah, ele não vai botar aqui porque como está privado ele não mostra, né? Eu teria que escrever de outra forma. Tá, não vou botar assim não. Vamos para a próxima linha. Então qual foi o índice que ele descobriu? O índice é o índice 3. Tá. Então significa que apesar de ser o primeiro elemento, não vai ficar... Tá, ó. Apesar de ser o primeiro elemento, não vai ficar no índice 0. Vai ficar no índice 3. Aqui, tá? Vamos ver isso. Primeiro ele vai verificar se já existe. Só que como a gente está vendo, não tem nada aqui, né, no índice 3. Então o índice 3 está vazio, nem vai entrar no for. Nem entrou no for, né? Então a gente instancia um novo elemento, tá? E adiciona esse novo elemento na nossa lista do índice 3. Então tá aqui o novo elemento, tá? Belezinha. E aumenta o tamanho. E ele vai fazer isso para todos os outros, né? Então vamos entrar aqui... Descobrir, ó, índice 1.
né? Como é que eu dou um step out? Shift F8. Tá? Então, Shift F8. Então, ficou um no índice 3, outro no índice 1. Outro no índice 4. Step out. No índice 2. Então, ó, por enquanto sem colisão, né? Aqui, ó, índice 2 não tem ninguém ainda. Step out. Índice 0. Também não tem ninguém no índice 0, né? Ó, não tem ninguém. Show de bola. Agora não tem como, né? Eu só tenho uma capacidade de 5 na nossa tabela interna. E estou adicionando o sexto elemento, não tem como, né? Vai gerar alguma colisão. Claro, aqui os 5 primeiros elementos não geraram colisão por uma coincidência, tá? Pode gerar, a gente pode ter colisão mesmo tendo índices que não foram usados, certo? Então, não vai ser sempre assim bonitinho como foi essa execução aqui não, tá? Então, adicionar de novo, índice 0. E aí, índice 0 já tinha elemento, né? Índice 0 já tinha. Então, ó, a gente vai adicionar. E agora a gente tá vendo que no índice... Acabou que ficou igual, né? Por coincidência, né? Acabou que ficou igual, né? Tem profissão e idade aqui. E aqui ficou quem? Vamos dar uma olhadinha. Ficou nacionalidade e salário, né? Ou seja, ficou igual no sentido que o índice 0 ficou com 2 elementos, né? Mas apenas os elementos é que são diferentes, né? Então veja, a gente adicionou os 6 elementos. Se a gente executar de novo, né? A gente executar de novo, vão ficar nos mesmos lugares, nas mesmas posições. Por quê? Porque a gente está usando um hash determinístico. Era isso que era importante, tá? Isso é o comportamento que a gente queria, tá? Cadê? Bora, criatura. Aqui. Então, ó, índice 0 tem novamente 2 elementos. No primeiro aqui é a nacionalidade, no segundo vai ser o salário. Do mesmo jeito que foi na outra execução. Se a gente estivesse usando o hash do Python, vamos dar uma olhadinha? Vou trocar aqui, ó, vou comentar. E ao invés do nosso hash determinístico, eu vou usar o hash do Python, tá? Toda vez que a gente executar, a configuração vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, ó, aquilo que eu disse, né? Que pode acontecer de ter colisão com índices vazios. Isso pode acontecer. Então, aqui a gente tem colisão em todos os índices, tem 2 elementos em todos os índices, e o índice 1 e o índice 2 acabou que ninguém foi bater lá, né? Então, ó, no índice 0 a gente tem quem? Profissão e salário. Deixa eu executar de novo. Sexo, ó, já não é mais profissão, tá vendo? E nacionalidade. Então veja que muda. Então o problema de usar aquele hash do Python é que ele não é determinístico em instâncias diferentes do Python, né? Então por isso que a gente não usa ele, tá? Para criar uma tabela hash. Então deixa eu alterar aqui, ao invés de usar essa, eu vou usar essa, tá? Voltando, vamos verificar. Sim, pronto, é isso. Então, ó, nesse vídeo a gente viu o básico, né? Apesar de ter ficado um vídeo longo, né? Quase 1 hora. A gente viu o básico, que é entender como funciona uma tabela hash, né? Criar um esboço inicial com a função de inserir. Ah, falta uma coisa. Vamos ver se realmente está atualizando. Nome, João da Silva. Vamos atualizar o nome. Ó. Vamos até verificar aqui. Quem é o nome? Cadê? Tabela interna. Eu preciso saber onde é que está o nome, né? O nome estava em que índice? Acho que era no índice 3, né? Índice 3. João da Silva. Então, se a gente tentar inserir um outro nome, na verdade é para atualizar o nome existente, né? Então, vamos fazer isso. Igor da Silva, semelhante como a gente fez, né? Então, ó. Vamos lá no índice 3. Foi atualizado. Não é mais João da Silva, e sim Igor da Silva. Vamos depurar fazendo essa parte?
Então, ó, vai ficar a chave. Passou, então é porque a chave conseguiu calcular o hash dela, né? O índice vai ser 3, né? Porque o nome a gente já viu antes que é 3. E o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar lá no índice 3 se tem algum elemento que a chave é nome. Se tiver, ele vai sobrescrever. Ó, encontrou. Então, o primeiro elemento lá do índice 3 já era o que tinha a chave nome, né? Ó, se eu olhar aqui, quem é esse carinha? Esse carinha é justamente nome. E qual é a chave? Chave nome. Então, ele bate. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente alterar o valor, né? Alterou o valor, a gente nem bate nesse código aqui de inserir. A gente vai dar o retorno. Retornou, voltou para o código principal. É diferente... Aqui é porque eu encerrei, né? O errinho aí. É diferente da gente botar Igor 2, nome 2 e botar Francisco da Silva. Então, Francisco da Silva não vai encontrar a chave, ele vai gerar um novo elemento, né? O índice 0, né? Então ele não vai encontrar ninguém no índice 0, gerou um novo elemento, adicionou na tabela e agora a gente tem 7 elementos. Então veja que alterar o nome Igor não aumentou a quantidade de elementos, tinha continuado com 6, mas quando eu botei nome 2, aí sim alterou a quantidade de elementos, tá? Então, praticamente 1 hora para falar disso. Obviamente a gente precisa ainda inserir outras funcionalidades como recuperar valor. Então, por exemplo, eu quero que chegue aqui, ó, e funcione, né? Eu quero pegar o nome da pessoa. O próprio PyCharm está dizendo que a gente não vai conseguir fazer isso, né? Eu quero poder chegar aqui e fazer o quê? Der o nome. Também não vai funcionar. Por quê? Porque aqui a gente precisa do getItem e aqui a gente precisa do delItem, tá? E eu disse que a gente pode... Essa tabela interna tem capacidade de 5, só que com o passar do tempo, se a gente passar a inserir muitos elementos, a gente pode redimensionar essa tabela interna, aumentando ou até diminuindo, tá? Então esses serão os próximos vídeos. A gente vai ver como pegar valores, como deletar valores e como redimensionar essa tabela interna, né, para ficar dinâmico, tá? Até o próximo vídeo.